Estamos aqui com o arquiteto João Niemeyer, pelo Divã Cultural, e o Niemeyer por Niemeyer Cultural. João, bom dia. Seja bem-vindo aqui ao Divã Cultural e ao Niemeyer por Niemeyer Cultural. Eu queria começar essa nossa conversa sabendo de você o que te levou para a arquitetura. Bom, até onde eu me lembro, o que me levou para a arquitetura, na verdade, foi a admiração pelo trabalho do Oscar, que ele era meu tio, né? Não sei se eu falo era ou é. E, e quando eu era garoto, eu me lembro que tinha a história da construção de Brasília. Então, para nós que estávamos aqui no Rio, e meu pai contava do Oscar em Brasília, que não tinha nada e tal, aquilo parecia uma aventura fantástica. E depois vendo as reportagens, vendo os prédios, foi uma influência indireta dele, uma admiração pelo trabalho dele, sem dúvida nenhuma. E aí você se forma você chega a estagiar com ele, né, enquanto está fazendo o curso na Bennett, né? Ah, sim, logo que eu entrei na faculdade, acho que no segundo ano, uma coisa assim, eu comecei a estagiar com ele, porque eu estudava à noite, né? Então, quando eu peguei o curso da noite lá no Bennett, eu durante o dia, durante a parte da tarde, de manhã eu vagabundava um pouquinho, estudava um pouco, vagabundava um pouco, ia lá para o escritório dele, e de noite ia para a faculdade. Isso foi até o último ano. Aí eu parei porque o Oscar me chamou para ir com ele para a Europa. Ele tinha que ir à França, Argélia, Itália e tal, me chamou para ir com ele. E nisso eu parei o curso no último ano. E aí começou aquelas aventuras com o Oscar. Você cola graus, me corrija se eu estiver errado, em 77, né? Parece que dezembro de 77, por aí. Não foi exatamente isso não, porque em 77 eu fui para a Europa com ele. A minha turma colou grau em 77, mas eu fui colar só um ano depois, 78, assim, né? 78. Porque eu fiquei uns 8 meses com ele fora. Quando ele me chamou para ir viajar, para ficar 20 dias. E ficamos 8 meses. Então, foi a primeira grande convivência com ele, praticamente dia e noite, porque estávamos nós em Paris, eu acordava, ia para o escritório, almoçava, jantava, enfim. E aí ficamos lá em Paris um tempo, depois volta e meia íamos à Itália, porque tinha a obra do Mondadori lá. Mas o primeiro grande projeto no exterior foi qual? Foi Constantine, na Argélia? Não, né? Foi um pouco conjunto, Constantine, e paralelamente tinha como é que se diz, o término do Partido Comunista na França, em Paris, e tinha o escritório na Argélia, que estava fazendo lá duas faculdades, a faculdade de Constantine e a faculdade de Alger. As duas estavam em construção. E volta e meia, naquela época era muito trabalho na Europa, e volta e meia a gente ia a Milão, porque tinha também o final do Mondadori, tinha um outro prédio lá que estava sendo feito, esse era em Turim, a Fata, era uma empresa de engenharia. Fata Engenharia. E então foi um período muito, muito ativo lá. E ficamos lá, é isso, nós fomos em janeiro e voltamos em outubro, uma coisa assim, em setembro. Aí eu fiquei esse ano inteiro enfim, fechei a faculdade, tranquei a matrícula, como diziam na época. Não sei como é que é hoje. E com certeza o aprendizado foi melhor, né? Ah, não, sem a menor dúvida, porque aí fica um aprendizado múltiplo, né? Porque você tá com um sujeito que era um mestre na profissão, você está viajando, você está na França, você está na Itália, você está aprendendo os idiomas, já está vendo... E uma convivência, um aprendizado de vida, de maneira de ser, com um sujeito que era... Como é que se diz? Fora da curva. Sim. Agora, você, João, como jovem arquiteto, qual era assim a tua emoção em estar participando assim de obras icônicas, né? Que nós estamos falando de Mondadori, nós estamos falando de Constantine, só para citar duas. Constantine com aqueles balanços de 25, os vão de 50, Mondadori em que ele suspende o corpo do prédio do chão.
né, sustentado pela laje. Como é que você via isso na época? Sabe, tem certas coisas que parecem, mas que na época você, garoto, e convivendo direto com o Oscar desde sempre, no primeiro momento você não tem muita noção que isso é uma coisa muito especial. Porque pro Oscar era normal, sabe? Então eu tava ali com ele o tempo todo. Era isso um pouco mais tarde que você vê como foi especial que você participou, sabe, daquelas decisões. Eu me lembro que até no prédio lá de Constantine tinha um bloco grandão, onde tinha 300 metros de sala, que tinha um escritório francês fazendo o cálculo, e era um vão muito grande, 50 metros, balanço de 25, e o escritório francês queria fazer as vigas da fachada, que segurava isso tudo, com 1 metro de espessura, 1,20 m. Aí o Oscar chamou o Bruno Contarino do Brasil. Aí o Bruno foi lá, foi quando eu conheci o Bruno. E aí essas paredes foram feitas com 30 ou 35 centímetros. Então tudo isso você vai vivendo, na hora parece tudo meio brincadeira, tudo maluquice, mas depois quando você começa a pensar devagar um pouco para trás, você tem noção do período especial que você passou. Só depois é que foi fazendo uma releitura, né? Da importância desses projetos, principalmente para a época, né? Sim, e são importantes até hoje, quer dizer, então as coisas... Porque o Oscar trabalhava, a coisa volta e meia saía muito fácil para ele, quer dizer, não parecia que era uma coisa tão difícil, sabe? Então você está ali olhando... Ele tinha capacidade, vamos dizer assim, eu acho que isso veio da infância dele, né, João, de ficar olhando para as nuvens e desenhando. Ele tinha a capacidade de ver a obra já pronta, né? Antes de fazer até o primeiro risco no papel. Olha, de onde veio isso eu não sei, mas o fato é que ele tinha isso, quer dizer, então ele conta a história que ele ficava desenhando no ar quando era garoto e tal, mas isso, enfim, ele nasceu para isso, a verdade é essa, quer dizer, ele aquela história que juntou a fome com a vontade de comer. Então, eu me lembro que até uma vez, já anos depois, eu fui à Austrália, a Sydney, e fui visitar um arquiteto que trabalhou com ele quando era garoto, que já morreu, o Harry Seidler, que era um grande arquiteto australiano. Ele era austríaco, mas fez a carreira na Austrália. E eu me lembro que ele, conversando comigo, me perguntava: João, ninguém entende como que naquela época, lá no Brasil, que não tinha a menor tradição de nada, surge um sujeito feito Oscar. De onde vem isso? Essas forças ocultas. Diz o Darcy Ribeiro que vai ser um dos poucos aí que vão ser lembrados daqui a 5.000 anos, né? Eu não sei se o Darcy tem razão, mas eu acho que tem grande chance disso acontecer. Eu não sei exatamente quanto essas obras vão durar, quanto vão manter, mas realmente o Oscar... ele vai ser, sem dúvida, sempre muito importante. Porque você tinha, na época dele aí, você tinha grandes expoentes, tipo Frank Lloyd Wright, mesmo Van der Rohe, mas você não tinha, assim, o que o Oscar conseguiu fazer, que foi influenciar o grande mestre da arquitetura moderna, que foi o Corbusier, né? Não só o Corbusier, eu acho que até hoje todos esses arquitetos têm uma influência do Oscar. Quer dizer, eu, pessoalmente, eu vir beijar a mão do Oscar, Kenzo Tange, Norman Foster, Frank Gehry, que é o canadense, Zaha Hadid, Calatrava, um outro arquiteto espanhol que era muito conhecido, Fernando Bonfil. Teve o Jean Nouvel também. Jean Nouvel também. Tudo isso eu vi aqui, o Oscar quietinho no escritório dele em Copacabana, e essa turma vir. Então, a gente vai vendo a dimensão, e não só arquitetos, né, sabe, os políticos mais variados de outros países da Europa vindo aqui, vindo querendo conhecer o Oscar, falar com ele. Então, ele foi um sujeito realmente que até acho que ele é pouco valorizado no Brasil. Sim, com certeza, com certeza. E pouco valorizado nas pessoas que entendem do métier. Eu não falo só de alunos, eu falo de professores, de faculdade que não conseguem ver a dimensão do trabalho dele, né? A importância. Porque eu não sei porquê, às vezes, não sei por que isso acontece, mas eu não sei se dá a sensação, porque uma vez até o Oscar me falou,
Ô, João, isso que a gente faz, os caras é engraçado, os caras tinham mania de falar na primeira pessoa do plural. Isso que a gente faz parece fácil, mas não é não, sabe? Então, eu não sei se a turma acha que é fácil. Então, mas ele é isso, quer dizer, eu acho que ele devia ser, eu vejo até aqui no Rio, nós estamos aí agora tentando, enfim, acertar a Fundação Oscar Niemeyer, recuperar a Casa das Canoas. E é a coisa mais difícil do mundo, a gente não tem apoio nenhum, ninguém liga para nada, sabe? Você vai falar com as pessoas, com as autoridades, com os órgãos, é tudo uma dificuldade. E a sensação que eu tenho é que se fosse nos Estados Unidos, na Europa, sabe, o Oscar teria um monumento. Sim, com certeza. Então realmente aqui eu não sei por que isso acontece. Isso não acontece só com o Oscar, né? Acontece com os grandes, né? O Tom Jobim. Sim, é verdade, né? é verdade. Heitor Villa-Lobos. Você tem aí os grandes brasileiros que não são lembrados, mas que deixam um legado, né? Eu acho que essas pessoas que seguem o legado desses grandes, cabe a nós que estamos aqui fazer. Nem precisa ir tão longe, quer dizer, você pega agora no passado recente uma política de esculhambar gente importante brasileira, esculhambando Chico Buarque, Gilberto Gil, essa turma, quer dizer, um negócio horroroso. Há pessoas que Caetano Veloso, que contribuíram tanto e contribuem para o prestígio, para a cultura brasileira, para a animação das pessoas. Em 4 anos a gente teve um retrocesso de 20, né? Tendo um patrocínio governamental de esculhambar essas pessoas, quer dizer, um negócio sem pé nem cabeça, vergonhoso. João, me fala um pouco sobre um projeto importantíssimo, a CSA, que foi construída em Santa Cruz. É verdade, eu fiz a sede da CSA, a Companhia Siderúrgica do Atlântico. Era ligada à ThyssenKrupp. Eu fiz o prédio administrativo, o restaurante, um auditório, e ficou um conjunto bem interessante, foi construído quase na totalidade, e tá lá bonitão, ficou bom o projeto, todo mundo gosta também. E foi um projeto que também fiz com o maior prazer, porque eu tive liberdade total, quer dizer, o pessoal... Quando eu digo liberdade total, às vezes você dá sorte, quer dizer, porque te pedem um projeto, você imagina uma solução, na primeira solução você gosta do projeto, você vai, mostra, e o cliente gosta, sabe? Quer dizer, então acaba que fica uma relação muito boa no projeto, porque ele partiu bem. Tipo um amor à primeira vista, né? Então, e todo mundo só ajuda, quer dizer, não tem... Caminham juntos. Porque às vezes quando tem um projeto tem alguma divergência, o arquiteto quer uma coisa, às vezes o cliente quer um pouco outra, então às vezes vai no meio termo, sabe? Então, e esse projeto foi assim, bluf, encaixou tudo de uma vez só, a obra começou rapidinho, porque eles tinham pressa, e foi muito bom, ficou bom isso. João, você chega um determinado momento que você muda a maneira dessa parceria que você tinha com o Oscar, né? Explica isso para mim. Eu não me lembro bem que ano, acho que foi no final dos anos 90, eu resolvi, enfim, abrir um escritório meu, mas sem parar de trabalhar com o Oscar. Mas comecei a fazer algumas coisas minhas, projetos sem grande importância, mas sempre mantendo uma parceria, desenvolvendo e às vezes realmente como coautor de algumas coisas com o Oscar. E estou nessa, já se vão 20 anos, quer dizer, o negócio passa rápido. Eu, quando penso assim, fico até um susto, porque eu ainda me acho que sou um garoto, mas não sou mais. E fiz algumas coisas ainda muito legais com o Oscar, quer dizer, eu fiz com o Oscar um centro cultural em Goiânia, muito, muito, muito bacana, muito bem equipado, porque são 4 ou 5 prédios. Tem um museu de arte contemporânea, que é uma estrutura super arrojada.
e tem um centro musical para 3.000, 3.500 pessoas, que funciona muito bem, todo mundo adora. Eu estive lá há pouco tempo atrás, que eles querem, enfim, dar uma atualizada. Uhum. Tem também isso aí realmente foi do Oscar, um monumento aos direitos humanos, que é uma semi-pirâmide vermelha. É um troço muito... Aquilo marca, acho que aquilo virou um símbolo de Goiânia. Sim. E o próprio Centro Cultural, né? O povo goiano fala muito dele. Não, pois é, quer dizer, esse conjunto é o Centro Cultural, quer dizer, então... Isso aí eu tive lá há um mês atrás e fiquei impressionado porque o pessoal que dirige lá o centro, o secretário de Cultura, me disse que lá tem eventos que chegam aí 10.000 pessoas por fim de semana lá. Porque tem uma praça enorme, tem eventos musicais, tem um museu e, em geral, tem algum concerto ao ar livre também. E, então, isso aí... Além disso, eu fiz também um teatro em Uberlândia, praticamente do zero, para 1.000 lugares, 900 e poucos lugares, que também ficou muito interessante, muito bom. Fiz a reforma do Hotel Nacional, retrofit. Como é que foi essa aventura? Porque o Hotel Nacional ficou vários anos abandonado ali, né? E era ali um símbolo, né? O Hotel Nacional foi até engraçado, porque eu cheguei a fazer 3 projetos para o Hotel Nacional, porque primeiro eu estava lá parado esse troço, aí teve um pessoal que comprou o hotel ligado ao Arthur Falck. Foi o primeiro projeto que a gente fez, que eu fiz, o Oscar pediu para eu fazer. Mas depois o Arthur vendeu esse troço para um outro grupo de São Paulo, do WTC, o World Trade Center, que foi outro projeto que eu tive que desenvolver, e quando estava começando a ser feito, também deu um rolo qualquer que parou. Até que veio essa turma de empresários de Goiânia e comprou o hotel. E quando comprou o hotel, eu me lembro que o Sérgio Dias, na época, era secretário de urbanismo, veio falar comigo se não podia tentar incrementar alguma coisa em cima de centro de convenções para tornar a coisa economicamente mais viável, mais agradável, digamos assim, me lembro o termo que ele usou. E eu comentei com o Oscar, e o Oscar falou: João, experimenta botar um prédio aí, mas um prédio comprido, não tão alto e tal. Até falei, porque o gabarito lá é 55 metros, quer dizer, o hotel tem 100 metros de altura, ele foi feito em outra época, então vai ter que ser um prédio mais baixo, não tem jeito. E fiz esse projeto, o Oscar gostou, chegou a ser aprovado, teve licença de obra, mas aí não foi feito, enfim, aí teve aquela crise de 2008, 2009, sei lá, aí. Mas a reforma que esse pessoal de Goiânia fez no hotel foi primorosa, ficou muito bem feita. Ficou muito bem feito. Esse projeto, então, do retrofit é seu, né? Quer dizer, a decoração em si não é minha. Foi uma moça que fez, me esqueço o nome dela, mas ficou muito bem feito. A iluminação, quer dizer, então ficou impecável. Realmente ficou... A pena que o Oscar faleceu antes desse hotel ficar pronto, porque o Oscar gostava muito desse projeto. Sim. E está lá, funcionando bem. Até outro dia alguém me disse que eles estavam pensando, talvez, em fazer esse segundo prédio, né? Eu não sei como é que está isso aí, não sei como é que está isso hoje em dia. Fiz também o retrofit, a reforma total do prédio da extinta Manchete. Onde é o Teatro Prudente hoje lá, né? O Teatro Prudente é o que está lá hoje, quer dizer, reformamos aquele prédio inteiro, um patrimônio no meu calcanhar, mas ficou legal. Mas ficou muito bom. Ficou bom, sabe, todo mundo gosta. E eu fiz alguns prédios residenciais aqui no Rio, sabe? Fiz um projeto também para Constantine, de um centro cultural lá, mas isso não andou para frente, mas tem um projeto. Esse Constantine foi mais ou menos ali pelo ano de 2013, né? Foi no ano de 2013. E... Enfim, tenho trabalhado aí uma opção de coisa e agora eu tô estudando o novo Canecão. Sim.
que é um projeto muito interessante. Ainda não está totalmente pronto, mas já tem estudos, quer dizer, já está aceito o Canecão foi uma projeto. casa icônica, né, no Rio de Janeiro. O Canecão foi realmente talvez o principal casa de espetáculos da história do Brasil. Sim. Eu acho que foi o Canecão serviu de modelo para tudo que existe hoje. E lá os principais artistas brasileiros gravaram, tocaram, fizeram sucesso. E também é uma coisa engraçada, porque o Canecão começou para ser um boliche, né? Uhum. Depois virou rinque de patinação. É. E depois virou uma cervejaria, daí veio o nome. E aí cada cervejaria fizeram um palco. E o Canecão inspirou até um Imperator, né? Porque o Imperator, quando deixou de ser cinema, ficou um tempo fechado e voltou, Sim. que até o teu irmão ficou à frente, né? O Luiz Luiz Oscar. Oscar. E não, é verdade, foi o que eu falei, o Canecão foi o berço desse tipo de casa pelo Brasil inteiro. Então é um lugar que jamais deveria ter sido fechado, mas aqui acontece. E depois também, com o nascimento de outras casas mais modernas e tal, o Canecão realmente ficou muito obsoleto, quer dizer, aquilo era uma coisa bastante improvisada. E agora vai vir uma casa de espetáculo com a melhor qualidade, tudo que é necessário, com palcos, acústicas e sons e banheiros, acessos, bombeiros, enfim. Um negócio que deve estar, em princípio, para ser inaugurado em 2026. Então estamos correndo com o projeto aí. Agora, o teu pensamento arquitetônico para o Canecão, e você partiu da premissa de se fazer uma coisa completamente nova, ou nessa tua arquitetura busca um pouco do que foi o Canecão no passado? Faz essa relação? Não faz relação nenhuma. É completamente novo, porque é um prédio muito maior, muito mais equipado. Então, e depois quando você vai ao Canecão, há pouco tempo atrás eu estive lá, sabe, aquilo era uma garagem sem vergonha, sabe, que botava lá, a turma foi muito importante, mas era muito improvisado, então não fazia o menor sentido refazer algo parecido com aquilo. Você, na parte da Casa das Canoas, a Casa das Canoas é considerada aí pelos grandes críticos internacionais, né, como uma pequena joia da arquitetura de todos os tempos. E você também tem um trabalho relacionado a ela, de fazer o restauro, tal. Como é que está a questão da Casa das Canoas nesse teu trabalho arquitetônico de restauro? Olha, a Casa das Canoas, se não me engano, você falou aí um negócio, eu acho que eu li, ou alguém me falou, que é a casa mais publicada no mundo inteiro. E talvez metade dos cariocas não sabem que ela existe. Só a arquitetura de Josuí publicou umas 6 vezes Sabe, as fotos dela. Você tem uma ideia, existe um programa de 3D chamado Lumion, Sim. que a abertura desse programa é a Casa das Canoas, que está lá sem pedir licença à fundação. Então você vê a importância da A casa. arquiteta iraniana Zaha Hadid, quando visitou a Casa das Canoas, ficou emocionada, chegou a chorar, né? Eu sei disso, é verdade. Eu não estava nessa visita, eu estava só quando ela foi no escritório. Então, e a Casa das Canoas, quando a gente era garoto, que o Oscar estava em Brasília, eu me lembro que um programa nosso que eu digo do meu pai, era no sábado, no domingo, levar a gente lá para tomar banho de piscina. Então eu estar agora reformando aquela casa, junto com meu irmão, junto com o Cadu, com o Carlos Ricardo, é um processo muito legal. E nós estamos vendo isso agora, que é procurando os parceiros, patrocínio, já tem um projeto feito, quer dizer, a casa, na verdade, não tem muito o que fazer na casa. Na verdade, é renovar a casa, sabe? Tem um problema com a piscina, mas isso já está aprovado no IFAM. E tem uma pontezinha na casa que também está meia bamba, então também esse projeto já está feito e aprovado no IFAM. Então eu acho que nos próximos meses começa esse trabalho lá.
E a gente quer ver se até meados do ano que vem, no máximo mais um ano, essa casa está um brinco. Uhum. Porque a ideia é fazer lá um mini museu da Fundação Oscar Niemeyer, do Oscar. Então, para visitação, como existe, sabe, em outros lugares onde você vai ter a visitação da casa, e com alguns totens com a informação da coisa do Oscar e ambientação da casa. Vai ter que fazer, evidentemente, um pequeno projeto de acessibilidade, e a gente quer ver se ano que vem esse negócio está andando. Não, com certeza. Agora, como você vê, João, hoje em dia, isso não acontece só na arquitetura, né? Acontece nas artes em geral, na música, no teatro, mas como você vê na arquitetura, essa falta, assim, eu digo, de interesse hoje em dia dos estudantes em se aprofundar mais, porque a história da arquitetura é muito importante, porque na minha cabeça é igual uma corrida de bastão, né? Um vai passando o bastão para o outro e vai acrescentando e vai colaborando. Como é que você vê hoje em dia isso? Olha, realmente eu não sei te dizer como é que eu vejo isso hoje em dia. Eu acho estranho, é bem verdade que hoje em dia você tem essa coisa da internet, que você tem um zilhão de informações, que você depois tem um negócio complicado, que você não sabe se está feito, se não está feito, porque hoje em dia o 3D é tão real que... Então, mas é uma coisa assim que eu não entendo muito, e também não entendo muito como é que... Outro dia eu vi uma entrevista do Rui Otaki. Sim. E ele falou um negócio que eu achei curioso, que eu achei legal, eu concordo com ele, que ele dizendo que o estudante de arquitetura era muito legal a pessoa viajar, conhecer outras coisas e tal, dos arquitetos e tal, mas que ele achava que, primeiro de tudo, que o mais criativo, o mais importante estava aqui, e as pessoas estudavam pouco, que era o Oscar. Eu achei legal o Rui dizer isso. O Rui era um sujeito, o Oscar gostava muito, o Rui também era um bom amigo do Oscar. Mas é verdade isso, quer dizer, porque as pessoas viajam, vão para o raio que o parta e estudam pouco o Oscar. E o Oscar realmente, como eu te disse, eu vi todos esses grandes de arquitetura e virem aqui cumprimentá-lo. Quando o Calatrava esteve aqui por ocasião da inauguração do Museu do Amanhã, ele deu uma entrevista para o Roberto Dávila, em que o Roberto Dávila pergunta como é que começou, como é que ele se apaixonou pela arquitetura. Ele falou, graças ao Oscar Niemeyer, através da arquitetura do Oscar Niemeyer. E a gente vê, às vezes, muitos professores, muitos estudantes dizendo assim, não, mas isso daí é Oscar, agora é Santiago Calatrava, E os caras todos são discípulos. Então, eu acho que falta hoje em dia informação. É o que os filósofos e os psicanalistas chamam do mundo líquido, né? O camarada pega na internet, lê três linhas assim e pronto, acabou, já está cansado. É curioso isso que você falou, porque realmente a pessoa idolatra a Zaha Hadid, e a Zaha Hadid idolatra o Oscar, e o Oscar fala que o Oscar é bobagem. Exatamente. Então... Mas é isso, Alexandre. A gente vai estar tocando troços, sabe? Agora eu tô com esse negócio do canecão aí que vai me ocupar bastante, mas eu estou contente porque é um projeto super E que é um presente para o Rio de Janeiro, né? Ah, sim, sem dúvida. Se o projeto sair como está planejado, porque o grupo que pegou essa concessão tem um contrato com a UFRJ, que a UFRJ faz uma série de exigências. Então você não pode sair disso. Então é uma sala de espetáculo que tem que ter multiuso, que tem que ter um palco por dimensões mínimas para botar qualquer tipo de espetáculo. Então vai ser uma casa com muita qualidade. Sabe, as pessoas que vão começar a me assessorar são do melhor nível possível. Então eu acho que vai ficar um projeto muito interessante. Eu confesso a você que eu fiz isso, eu vou te mostrar o projeto, sem a menor dúvida tem influências oscáricas, mas eu acho que ficou muito legal e todo mundo que eu mostro, que já viu o projeto, tem elogiado muito. Não, sem dúvida você é um discípulo dele
e sendo um discípulo, você conseguiu trilhar também o teu caminho com a influência dele, mas tendo também a sua linguagem, né? Isso é que é importante. Sim, como você falou bem, eu sou um discípulo dele. Não vou falar besteira de uns outros, falam que são herdeiros, que é diferente. É isso aí. João, muito obrigado pela tua entrevista, pelas tuas palavras, tá? E o Divã Cultural e o Niemeyer para o Niemeyer Cultural está sempre aberto aqui. Quando você quiser, estamos à disposição. Tá bom? Agradeço, doutor. Também foi bom te ver, não te via há muito tempo. A gente não tem falado que não vê há muito tempo, porque parece que a gente está velho, mas enfim. Mas foi legal. Valeu, grande abraço. Obrigado.